Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre polígonos. Em especial, vamos falar sobre triângulo, definição e classificação. Observe as figuras planas a seguir. Temos aqui um pentágono e um triângulo. Então, essas figuras identificam uma linha poligonal fechada e o conjunto dos seus pontos interiores. Podemos nomear cada uma delas de polígonos. Então, polígono é a reunião entre uma linha poligonal fechada e o conjunto de seus pontos interiores, ou seja, tanto essas linhas como todos os pontos interiores são o que denominam o polígono. Um polígono pode ser chamado de convexo ou côncavo, de acordo com a região do plano que estiver sendo determinada pelo polígono. Assim temos: a primeira figura é um polígono convexo, já a segunda figura temos um polígono côncavo. Ou seja, vocês podem reparar que nessa região temos uma concavidade. Nos polígonos, o número de ângulos é igual ao número de lados. Veja bem aqui nesse triângulo, temos 3 ângulos e 3 lados. Então, os segmentos AB é referente a esse lado. Então, AB com esse segmentozinho aqui em cima se refere a esse lado, AC a esse lado aqui e BC a esse outro lado aqui do triângulo. São os lados desse polígono. Os pontos A, B e C são os vértices desse polígono. Aqui, ó, A, B e C são representados por letras maiúsculas, os vértices. Então, esse polígono tem 3 ângulos internos, como mostra na figura. Aqui, aqui e aqui. Damos nomes aos polígonos de acordo com o número de lados que possui. Vejamos alguns exemplos. Nesse primeiro aqui temos 3 lados e essa figura aqui tem a forma de um triângulo. Então tem 3 lados e também 3 ângulos. Essa segunda, um quadrilátero, 4 lados. 5 lados é um pentágono. 6 lados, um hexágono. 7 lados, um heptágono. 8 lados se chama octógono. Tá aqui essa figurinha, essa forma. 10 lados, decágono. Essa forminha aqui. 12 lados, dodecágono, representado por essa figura. Vamos falar agora sobre triângulos. Então, todo polígono de 3 lados é denominado triângulo. Temos aqui um triângulo e vamos chamar ele de ABC. Então, nesse triângulo, podemos observar os seguintes elementos. Quais são os vértices? Vértices são representados pelas letras maiúsculas. Então, eu tenho aqui um vértice, chamei ele de vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. Então, quais são os lados? Quando eu me refiro no lado AB, estou me referindo a esse lado aqui. Quando eu me refiro ao lado AC, com esse segmentozinho aqui em cima, eu estou me referindo ao lado aqui. E quando eu me refiro ao lado BC, esse lado aqui. Então, ângulos internos são aqui dentro. Temos um ângulo aqui, um aqui e outro aqui. Então, o ângulo é representado pela letra maiúscula, que está no vértice, e o acentozinho circunflexo, como está aqui na figura. Assim, os elementos que compõem um triângulo são, como eu já falei, vértice, lados e ângulos. Vértice aqui, temos 3 lados, temos também 3 lados, e os ângulos aqui internamente. Observe que no triângulo não é possível traçar diagonais, pois não há vértices consecutivos. Então, a partir do quadrilátero é possível traçar diagonais. No triângulo não é possível.
pois aqui não tem vértice. Podemos classificar ou discriminar os triângulos pela comparação entre as medidas de seus lados ou também quanto à medida de seus ângulos. Então vamos lá. Temos aqui, nesse primeiro triângulo, os três lados têm a mesma medida. Então o lado AB é congruente a BC, que também é congruente a CA. Nessa segunda figura, temos PQ congruente a RP, mas por sua vez não é congruente a QR. E nesse terceiro triângulo, as medidas dos seus lados são todas diferentes. Assim, o triângulo que tem três lados de medidas iguais é chamado de triângulo equilátero. Nesses triângulos chamados de equilátero, também podemos considerar que eles são equiangulares, ou seja, as medidas dos ângulos internos têm a mesma medida. O triângulo que tem dois lados de medidas iguais é chamado de triângulo isósceles, como este da figura. Essas duas medidas são iguais. O triângulo que tem três lados de medidas diferentes é chamado de triângulo escaleno, como mostra nessa figura. Três medidas diferentes. De acordo com a medida dos ângulos internos, podemos classificar os triângulos em triângulo retângulo, quando possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, denomina-se hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Os demais são chamados de catetos. Como mostra aqui a figura, temos o ângulo de 90 graus e do lado oposto, o lado que chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados chamamos de catetos. Triângulo obtusângulo é o que possui um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus, e dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Nessa figura, temos o ângulo obtuso aqui embaixo, ou seja, ele é maior que 90 graus. Triângulo acutângulo é o que possui os três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, e sua soma, a soma dos ângulos internos, não só desse triângulo, como de qualquer outro triângulo, vai dar sempre 180 graus. Agora vamos fazer algumas questões. Primeira questão. Temos um polígono formado por três lados é chamado de... Muito fácil, chamado de triângulo. Segunda questão. João desenhou um triângulo em seu caderno e marcou em uma régua a medida de um dos seus lados. Sabendo que todos os lados do triângulo possuem a mesma medida, preste atenção, todos os lados possuem a mesma medida. Então, como é que se classifica esse triângulo desenhado por João? Triângulo equilátero. Muito bem. Terceira questão. Relacione os polígonos abaixo com seus respectivos nomes. Então, temos aqui, a primeira figura é um quadrilátero. Segunda figura é um heptágono, ou seja, 7 lados. Terceira figura, temos um triângulo. Quarta figura, 5 lados, que é um pentágono. Quarta questão. Pedrinho desenhou um polígono cujos vértices são os pontos A, B, C, D e E. Quantos lados tem o polígono que Pedrinho desenhou? Então, se tem 5 vértices, tem 5 lados. E como podemos chamá-lo? De pentágono. Quinta questão. Ao medirmos os lados de um triângulo, obtemos as medidas marcadas na régua abaixo. A partir dessas medidas, como pode ser chamado esse triângulo? Então, temos as seguintes medidas. A primeira, 8 centímetros. A segunda, 12 centímetros. E a terceira, 20 centímetros. Então, se temos um triângulo em que suas medidas dos lados são diferentes, qual o nome desse triângulo?
triângulo esgaleno. Muito bem. Então, pessoal, por hoje é só. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário para tirar suas dúvidas e bons estudos. Tchau!